Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Antes da gente começar, 4 alunos de vocês aqui, estava demorando a começar a gravação, e 4 alunos de vocês foram removidos da nossa aula, por algum problema de conexão ou problema de vírus, alguma coisa assim. Então, os representantes aí da sala, se eu não me engano é Yasmin, Ludmila, se alguém entrar de novo, o motivo foi esse, é só pedir para entrar aqui que a gente deixa novamente. Mas 4 alunos aqui foram removidos, esse foi o motivo, ok? Sem problema algum, é só pedir para entrar novamente aqui que a gente deixa. Eu vou mostrar a prova para vocês. Hoje não haverá aula, né? A aula até às 9h40, como é de praxe nosso. Nós estamos aqui eu vou fazer a devolutiva aqui da prova para vocês e já vou lançar as notas dos trabalhos para vocês agora. A gente não fez isso, né, porque as provas foram até ontem, meia-noite, então, né, não dava para a gente fazer isso agora. Mas eu já estou com as notas de vocês, de segunda VA, e houve uma melhora fantástica da primeira VA para a segunda. Na primeira VA, vocês saíram, a grande maioria, lógico, saiu muito bem na disciplina, mas teve algumas pessoas que teve uma certa dificuldade, né? Então, não estava familiarizado com o professor, não estava familiarizado com a própria disciplina, que é uma disciplina que precisa de leitura, que precisa sentar e fazer olhar direitinho, né? Que precisa de uma leitura apurada, precisa estar lendo o tempo todo, né? Então, alguns não tinham feito isso na primeira VA, mas já na segunda VA, a gente nota pelas correções de alguns trabalhos que eu mandei corrigindo, foi muito bom, a gente observa que vocês pesquisaram, leram, e fizeram a nossa prova também, foram muito bem. O índice de pessoas que fecharam a prova foram muito maiores do que na primeira VA, né? Hoje, até agora, eu estava contando ali, primeira VA, nós tivemos 27 pessoas que fecharam a prova. Hoje, nós tivemos 32 pessoas que fecharam a prova e nós tivemos 23 pessoas que tiraram nota 65, né? Então, isso é um motivo isso foi muito bom, de uma maneira geral, né? Então, um ou outro que teve uma nota baixa. Teve um rapaz que teve uma nota baixa, mas ele gastou 15 minutos para fazer a prova. Aí não tem condição, né? Da gente pegar e não tem condição de haver uma discussão, né? Só dá um minutinho, deixa eu só pegar um negócio aqui. Só um instante, eu estou pegando aqui um mapa de nota. Já peguei aqui. Então foi muito positivo até agora, então, essa prova. Os trabalhos, a maioria de vocês fizeram um bom trabalho, né? Eu estou corrigindo todos, estou lendo os trabalhos. Teve alguns que fizeram um trabalho e só fizeram um dos trabalhos, certo? Só fizeram um dos trabalhos. E eu tenho que lançar as notas até quarta-feira. Eu tenho que postar todas essas notas aí para vocês até quarta-feira.
Então, eu vou dar oportunidade para vocês até amanhã. Amanhã eu finalizo aí. Todos que não lançaram, todos que mandaram só um trabalho, e eu não tenho condição de falar isso aqui agora, porque eu estou corrigindo ainda. Tem a oportunidade de resolverem fazer isso e entregar até amanhã para mim, me enviar. A maioria do pessoal já fez, está tudo certinho, está tudo beleza. Começo a lançar as notas agora, vou lançar as notas de todas as pessoas, até, se Deus quiser, até as 2 horas eu termino, 2, 3 horas, e aí vocês podem ir olhando lá no SEI, as notas de vocês da segunda VA com os trabalhos, já vou lançar com a nota dos trabalhos, se o sistema estiver tudo funcionando, porque o sistema está migrando, né, de hoje para, hoje é o dia 30, ele vai migrar até o dia 2, 3, né? Bem, enfim. Mas eu acho que não vai dar problema, não, se Deus quiser. Então, vou lançar as notas para vocês. Se tiver algum problema com a nota de trabalho, alguma coisa assim, é só me comunicar no particular, que aí a gente senta e conversa e finaliza isso, tá? A Fernanda está me perguntando aqui, Fernanda, então, o prazo do trabalho encerrou, né? Então, o professor Marcelo, tá? Prorrogou, parece que para todos o pessoal, para todos, tá? Para todos, se eu não me engano, até o dia 3. Então, até o dia 3. Então, por quê? Porque alguns de vocês pediram aí, porque estavam com muitos trabalhos de vários outros professores também. Então, eles pediram para deixar a semana dedicada exclusivamente para a prova. Quem tivesse condição que faria os trabalhos, e quem não teria, teria de hoje até o dia 3 para fazer, então, esses trabalhos. Então, eu aguardo os trabalhos para quem não fez ainda, ou quem só fez um trabalho, até o dia, até o dia 3. Você foi a primeira, né, ô Cristiane? Eu estava dando aula aqui, você estava postando o seu trabalho, né? Eu me lembro disso direitinho e já corrigi o seu, tá? Ok? Outra coisa, teve gente que fez matrícula fora do prazo, pelo menos uma pessoa eu identifiquei, que fez matrícula fora do prazo, foi lançado o nome para fazer a prova de primeira VA, tem a nota está comigo, mas no sistema ainda não está. Bom, por que eu estou falando isso? É imprescindível que vocês verifiquem também se o seu nome está ou não lá no SEI para a gente lançar a nota. A maioria de vocês, eu acho que, como eu falei, só uma pessoa aqui dessa turma que eu identifiquei. Eu passei ontem olhando tudo direitinho, conferindo, parece que só uma pessoa que não tem. E tem uns 2 alunos que é de outra turma, que está na nossa turma, que é da turma noturna, que está de manhã, que está sem nota, mas tem que procurar a professora que fica com essa disciplina à noite. Ok? Bom dia, Welber. Ok? Então, e aí vocês olhem isso daí, tá bom? Não deixa para a última hora, não, por favor, não deixem para a última hora. Eu recebi uma mensagem ontem, era 11h40 da noite, ontem, fechando o sistema. O rapaz estava com um problema de conexão, rapaz não, a moça estava com um problema de conexão, estava fazendo a prova, e aí, professor, você tem condição de ver se eu recebi a prova? Deu sorte porque conseguiu enviar a prova, consegui ver, já respondi, a nota já foi lançada, mas é sorte. Do mesmo jeito a gente está falando, né? Não deixa a coisa ficar em última hora, não. Dá uma olhadinha lá, se for o caso, manda para a gente, manda para o professor Marcelo também, que aí a gente ajuda a correr atrás, tá bom? Eu tenho interesse, a instituição tem interesse também, e é de interesse de vocês, acima de tudo também, tá bom? Beleza? Então tá. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar na prova para vocês, tá bom? Vou mostrar na prova aqui para vocês.
A prova, se vocês quiserem fazer a correção, já está disponível lá para vocês, tá? Por enquanto, para se vocês quiserem identificar se tem erro ou não, para vocês olharem para vocês olharem qual alternativa, se quiserem olhar lá depois. Eu vou postar para vocês a prova já para vocês, tá? Como de praxe, eu mostro a prova aqui para vocês. Vejam aqui. Estão vendo a prova aí? Estão? Essa aqui. Ninguém respondeu, deixa eu ver. Estão, né? Então, ótimo. Então, a prova é essa aqui, tá? Duas coisas. A prova, ela teve 14 questões, tá? Ela teve 14 questões. Eu poderia dar até 20 questões, dei 14, tá? Teve alguns professores que deram 7, teve outros que deram 10, e eu vi alguns de vocês perguntando no grupo, pode dar 14 questões? Eu acho que foi endereçado a mim, né? Porque foi no dia da prova minha. Bom, a gente posso dar até 20, tá? Até 20 questões, porque foi definido em colegiado, tá ok? Quando a gente elabora a prova e joga ela no Moodle, então, o que o Moodle faz? Ele ele embaralha as questões de duas maneiras. Esse processo é chamado de randomização. Então, o que faz? Primeiro, ele embaralha uma questão, tá? A questão 1, ela pode cair lá na 10ª, e a 10ª pode cair na questão 5, e assim por diante. E do mesmo jeito, dentro da questão, a questão de letra A pode ser a questão C, D ou E. Então, eu estou mostrando a prova aqui para vocês, a prova está aqui para vocês, ela vai estar disponibilizada dentro de alguns minutinhos para vocês, lá só eu terminar aqui, lá no Moodle, e aí vocês podem acessar e podem conferir. Às vezes, para alguns alunos de vocês, a prova aparece normalmente como está aqui, que eu vou mostrar para vocês. Para outros, não, tá? Mas aí vocês têm, a prova está lá aberta e vocês podem ir olhando devagarzinho, tá? Pois é, o Elber já olhou, já está lá, a prova já está aberta, né? Já está aberta. As respostas estão aqui, algumas dessas que essa aula isso aqui vai estar gravado, dentro daqui 1 hora eu posto também, porque o sistema roda, fica gravado lá também, tá? E em todos que quiserem, podem, durante a semana, me procurar. Se tiver algum problema na prova, individualmente, eu não vou fazer como eu fiz da primeira prova, né? Se alguém tiver algum problema com a prova, algum erro, eu acho que não houve nenhum erro, acho que não, tenho quase praticamente certeza, 98% de chance que não teve uma marcação errada por parte do professor, lá no Moodle, no sistema, nem nada, não teve, porque senão não teria aí esse índice alto, né, de pessoas que fecharam a prova ou erraram uma questão ou outra, ponto, tá? Mas se tiver, eu sou aberto, todos os nossos professores somos abertos aí para a gente pegar e fazer a revisão normalmente, sem problema algum. Eu só não vou fazer isso aqui com vocês, né? Eu estou fazendo, vou mostrar a correção, mas se der algum problema, vocês entram em particular comigo, e aí a gente tenta chegar num acordo, se vocês agora deverão me convencer do erro, tá? Me convencer, tá bom? Na vez passada, como era o primeiro dia de aula, como foi o primeiro dia de aula nosso, eu mostrei, aí tem uma questão que ficou, assim, muitos de vocês tiveram falta de entendimento, levei para o colegiado anulou. Desta vez, se tiver que, eu não vou anular questão nenhuma, porque não há razão de ser, e também, se alguém tiver algum problema, já tem meu e-mail, já passa pelo meu e-mail com a justificativa, tentando me convencer de fato. Mas isso é o menor problema, ok? Tá bom? Então,
Sim, é aquela nota lá que você tirou, né, Suelen? Então, a nota já está aparecendo lá, eu já tenho a nota aqui de vocês, né? Suelen, pois é, tem a sua nota. Então, você é uma das que erraram uma questão. É aquela lá, tá? Já está mostrando a nota para todo mundo lá que vocês tiraram, ok? Então, vamos lá, corrigir essa prova rapidamente, que eu quero lançar as notas dos trabalhos juntos com vocês, tá? Cada trabalho vale 1,5. Teve gente que, como eu falei, teve gente que não fez os dois trabalhos, ainda dá tempo. Mas eu vou lançar a nota provisória, essa nota fica provisória no dia 3. Dia 4 fecha o sistema, e aí acabou-se, tá bom? Gente, então a questão número 1. Assinale a opção correta com relação à interpretação do direito. Qual é a resposta correta? É a resposta aqui, olha, vocês vão conferir por aqui, depois vocês olham na prova de vocês. A resposta correta é a letra A. A interpretação autêntica é a que se realiza pelo próprio legislador. O legislador vai lá, ele analisa a interpretação processual do texto jurídico e etc. Ele faz uma interpretação em todos os sentidos. Essa é a resposta correta. Letra B. Consoante o sistema livre da pesquisa, o direito só pode ser interpretado com base na lei. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Muitos de vocês estão começando agora no primeiro período e outros também no segundo, mas estão começando. Tome muito cuidado dentro do direito com palavras como só, somente, único, tá? Porque o direito, nas provas de graduação, a gente trabalha muito a regra. A regra é um todo, e toda regra tem uma exceção. A exceção é quando, a exceção vocês podem identificar como palavra só, único, palavras assim que vão toda norma, como está aqui embaixo, aqui, ó. Então, essas palavras, assim, geralmente, no direito, são exceção. Isso é só uma dica, tá? Isso é só uma dica, você tem que contextualizar isso e analisar depois, tá? Letra B. Consoante o sistema da livre pesquisa, o direito só pode ser interpretado com base na lei. O sistema de livre pesquisa fala que o direito deve ser interpretado com base na lei, mas não é só lei. Na lei, nos princípios, nas regras, na doutrina, tá? Então, o problema aqui dessa afirmativa, tá? Só pode ser, tá? Letra C. A escolha de interpretação da teoria pura do direito, a escola da interpretação pura do direito foi criada por Carlos Cóssio? Não, não foi Carlos Cóssio. Inclusive, nós vamos estudar ele e Miguel Reale lá no semestre que vem, se Deus quiser, na teoria tridimensional do direito. Então, esse é um autor que nós nem comentamos, nem falamos com vocês. O autor da teoria pura do direito foi daquela pirâmidezinha lá de Hans Kelsen que nós estudamos, né? Então, a gente trocou só o nome aqui. A hermenêutica e a interpretação são conceitos sinônimos que consistem em revelar o sentido da norma. Todos dois o objetivo em revelar o sentido da norma, mas não são sinônimos. Inclusive, caiu isso na primeira prova nossa. Não são sinônimos. Um é método e outro é técnica. Segundo a doutrina, toda norma se ampara em um texto legal que lhe é correspondente. Vejam bem, toda norma, lógico que não, né? A norma jurídica, geralmente, ela se ampara num texto legal, mas os próprios doutrinadores utilizam de outros meios e técnicas, como a técnica, como método extensionista, para identificar que uma norma é extensão correspondente a outra coisa. Então, esse é o grande perigo. Quando a gente fecha o círculo, né? Toda norma só pode ser, única vez, único sentido, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras. Resposta correta, a interpretação autêntica que se realiza pelo próprio legislador. 2. A adaptação da lei por um intérprete às
exigências atuais e concretas da sociedade, configura interpretação sociológica. Não é histórica porque é passado. Não é sistemática porque não se analisa dentro de um sistema completo. Não é analógica porque não está fazendo comparação nenhuma. Não é autêntica, né, porque esse não é um método que está relacionado quando se analisa o aspecto social e as exigências de uma sociedade. Então, esse método é um método sociológico, que analisa o que é a coisa, o fato social, tá? 3. A interpretação que procura a norma em relação às demais normas de ordenamento jurídico é a interpretação sistemática, né? Interpretação que procura examinar ela dentro de um sistema, dentro de um organismo que funciona, dentro de um organismo, dentro do ordenamento jurídico como um todo. Não é gramatical, daqui a pouco nós vamos falar aqui para vocês. Gramatical é a palavra em si, é o texto em si. Não é a interpretação pública que está relacionado com as questões da administração, de decretos, leis, de portarias e etc. Não é a interpretação histórica, porque não está analisando fatos históricos, e não é uma interpretação privada, né? Resposta, letra E, a interpretação sistemática é aquela que procura examinar a norma, não mais no seu aspecto intrínseco, seja interno, mas sim em sua relação com as demais normas do ordenamento jurídico que compõem o sistema de normas positivas. 4. As regras e princípios consoantes a Robert Alex, né, assinale a alternativa correta, né? A alternativa correta é a letra B, né? E aí eu fiz questão de colocar essa palavra aí, e aí alguns, inclusive, de vocês entraram. E o que é isso? Essa palavra não existe, professor. Está errado essa questão. Não está errado. Eu fiz questão disso para vocês lerem o texto. Inclusive, alguns fizeram trabalho, usaram essa palavra no trabalho, coloquei aqui nessa questão, e mesmo assim, alguns falaram, olha, essa questão tem que ser anulada. Não tem que ser anulada de espécie nenhuma, porque falaram que essa palavra não existe, né? Então, essa palavra, ela existe, é um verbo transitivo direto, está aqui a explicação, não vou ficar lendo ela, e ela faz parte da teoria de Robert Alex, né? E aqui está toda a explicação dela aqui, falando pela própria etimologia da palavra, tá? E explicando o que significa a teoria dos princípios, né? Ou teoria do sopesamento de Robert Alex, tá? Então, tá aqui, vocês... É uma das questões que caiu do texto de Robert Alex, ok? Tá aqui a explicação, pode ler e ver. Gente, a questão 5, 6, 7, ela é muito próxima. E vocês não precisavam nem procurar em textos e ficar olhando, bastava ler a questão, né? Também não vou ler ela aqui, porque ela basicamente é a mesma coisa, né? Interpretação, aí eu coloquei aqui, ó, número 5, interpretação lógica, né? Vejam, eu estou perguntando sobre a interpretação lógica, já dei uma dica para vocês. Vejam que na prova de hermenêutica e na prova de hermenêutica e argumentação jurídica, elas se relacionam, e ela é leitura de texto, então basta muito isso, né? Uma dica, né, para vocês prestarem atenção muito nas provas do direito. Uma primeira dica é tomar muito cuidado com essas palavras que fecham a questão, né? Que são única, somente, só pode, só deve ser, essas palavras no direito. Você tem que observar isso. Segundo, vocês têm que observar a questão, o que é que está fazendo a pergunta. O direito é fundamental. Aliás, não é no direito. Na filosofia, e o direito apreende muito bem isso. Na filosofia, o mais importante, e segundo Sócrates, ele fala isso, o mais importante é você
prestar atenção nas perguntas, porque as perguntas é que movem os mundos, as perguntas é que são mais importantes, muito mais do que as respostas. Então, nesse sentido aí, é importantíssimo vocês prestarem atenção na pergunta na hora que estiverem fazendo uma prova do direito. Observarem se ela está falando da regra, da exceção, se ela está falando da lei como um todo. Enfim, vocês têm que prestar atenção, assim, tá? Questão aqui, está perguntando sobre a interpretação lógica, e aí a gente coloca aí um textozinho aí, o que falando, o que é a interpretação lógica, o que é a interpretação sistemática, lógico-sistemático, a interpretação jurídica e a interpretação lógica-analítica. Ela tem 3 tipos, 3 categorias diferentes, tá? Então, a interpretação lógica, em regra geral, é o que se pretende realizar, é uma interpretação que busca o sentido e o alcance da norma dentro do seu contexto, por meio de 3 procedimentos diferentes. E aí tem um enunciado delas aqui, né? A apreensão de conceitos produzindo um juízo de afirmação ou negação por meio de uma proposição configura interpretação lógico-analítica. Veja, ligado à apreensão de conceitos e produzindo afirmação ou negação por meio de uma proposição. Eu só estou fazendo o que na pergunta? Copiei e colei aqui, tá bom? Então, essa é a resposta correta aí para vocês. A explicação para ela, vocês podem olhar. A resposta é letra B, ligado à apreensão de conceitos, produzindo um juízo ou afirmação ou negação, é um juízo de valor, por meio de uma proposição. Essa proposição pode ser verdadeira ou falsa, vocês vão estudar isso em outra oportunidade. Com base nisso, inicia-se um raciocínio no sentido de combinação de 2 ou mais juízos para dar origem a um silogismo. Busca-se a verdade das proposições, o seu real sentido dentro do contexto, uma atribuição de um real significado à conjugação das proposições. Beleza? 6. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Eu sei, viu? Não é que a internet dela acabou, não, viu, Ludmila? Ela foi uma das 4 pessoas que teve aquele probleminha que eu falei, tá? Mas tudo bem, não tem importância não. A aula vai estar gravada, ela pega lá depois, tá? 6, interpretação lógica. É o mesmo enunciado praticamente, veja bem, agora com outra pergunta diferente. A interpretação lógica sistemática se configura pela apreensão de conceitos produzindo um juízo por meio de uma proposição. Olha aqui, busca-se a verdade das proposições, eu só copiei e colei. Porque na interpretação lógico-sistemática se configura pela apreensão, tá? De conceitos produzindo um juízo por meio, porque na interpretação lógico-sistemática inicia um raciocínio no sentido da combinação de 2 ou mais juízos para dar origem a um silogismo, né? As duas afirmativas, elas são falsas. Basta você ler aqui o que significa, né? O que é lógica sistemática? A lógica sistemática não fala nada a respeito disso daqui, tá? Então, as duas afirmativas, duas assertivas, melhor dizendo, né, são falsas. Resposta está aqui. A lógica sistemática configura-se como um processo comparativo, tá? Que introduz no texto elementos que podemos considerar estranhos, confrontando-se dessa forma com um texto com outro texto da própria lei em que estão em exame, ou várias leis entre si do mesmo ramo do ordenamento jurídico, a fim de estabelecer a lógica de entendimento. Tá aí. Interpretação lógica. Vejam, são 3 questões iguais. Eu fiz essas perguntas aqui para vocês, muito semelhante, porque eu tenho certeza que alguns de vocês não estavam familiarizados com esse tipo de perguntas, né? Vocês vão encontrar isso muito no curso de vocês. Então, eu utilizei as 3 perguntas fáceis, né? Aí, para vocês já terem uma noção geral do termo, ok? Pergunta, a interpretação lógica jurídica é aquela que investiga a razão da norma, ou seja, a ratius legis. Vejam, estou repetindo, então aqui já está certa, só estou repetindo. Na interpretação lógica jurídica, leva-se em consideração o contexto
da norma em que foi criado? Não, não leva o contexto da norma. Veja, leva, veja aí o que está escrito, né? Olha, levando-se em consideração o seu contexto, o momento histórico em que foi criado, bem como a ideia de uma virtude normativa da norma. Então, veja, leva-se o eu falei que não leva-se o contexto histórico, mas prestem atenção aqui nessas questões, né? As duas assertivas, elas são verdadeiras. Então, se você ler bem com cuidado, então você já tira a letra A e a letra B, né? É, e aí, e aí se a letra, se a segunda é falso, se automaticamente você tira a questão C, né? Isso por eliminação. E aí sobrariam essas duas questões, D e E. Acontece que as duas questões, elas são verdadeiras e a segunda, ela justifica a primeira. Vocês podem ler no próprio enunciado, tá bom? Então, alternativa D, aí esse tipo de procedimento para as análises e interpretação é aquele que investiga a razão da norma, ou seja, ratio legis, como nós já falamos, levando-se em consideração seu contexto, tal como o momento histórico em que foi criado, bem como a ideia da virtude normativa da norma, quer dizer, uma justificando a outra, ok? Oitava, tá? Assinale a alternativa que não corresponde a uma interpretação gramatical. No slide que eu deixei para vocês, nós temos 12 regras da interpretação jurídica. Aquelas 12 regras que nós falamos com vocês, aqui tem 4 delas, né? Tem 4 delas, tá? Então, as palavras não podem ser examinadas isoladamente. Lógico, você tem que começar, você tem que começar a leitura, a interpretação, lógico, pelo aquilo que você está lendo, pelas próprias palavras, pela frase, né? E depois contextualizar ela, analisar ela dentro de uma realidade, né? B, se a palavra analisada tiver um sentido comum do sentido técnico, aqui se priorizar o sentido técnico na medida em que o direito tem uma linguagem própria, né? Nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso, né? Então, as palavras têm vários significados, e na hora da gente fazer a análise, nós temos que procurar esse significado, a partir da etimologia da palavra, do significado daquela palavra, e analisar ela. E mesmo assim, se tiver dando a interpretação tiver dúbia, você tem que privilegiar o sentido do direito, porque o direito tem a sua própria linguagem técnica, os seus termos jurídicos, os seus significados jurídicos, e assim por diante. C. Se houver incompatibilidade entre o sentido puramente gramatical e o sentido lógico da interpretação, deve-se priorizar o sentido lógico ou contextual. Isso é o óbvio, tá? Porque as palavras elas vão ganhando conotações distintas e diferentes ao longo do tempo. Então, um significado de uma palavra há 10 anos atrás, por exemplo, é totalmente diferente do que é para alguns de vocês que são chamados de geração Z, geração da tecnologia, que tem significado diferente. Então, tem que ficar muito esperto e olhar muito a respeito disso daí, tá? Letra E. Tendo o legislador aplicado a palavra um sentido comum e não um técnico, este deve ser aplicado para adaptá-lo à realidade social. Lembrando, por que muitas vezes acontece do legislador fazer isso? Utilizar um sentido mais comum. Porque o sentido, o direito também passa. O direito não é imutável, ele muda. E o sentido das palavras também dentro do direito vai modificando com o decorrer dos tempos. Então, o intérprete do direito, por analogia, ele vai fazendo a leitura dos termos e vai fazendo a leitura das palavras, e aí ele pode adequar, por analogia, tá, ao melhor termo que lhe for necessário para fazer uma boa interpretação.
Sobre a interpretação gramatical, ela materializa-se por meio de tratados, por meio de pareceres, por meio de comentários, por meio de preleções de autoridades cultas do direito. Não, ela não é assim, o próprio nome já está falando, é pela gramática, pela palavra. Tratados, palavras, né, comentários, isso daí é de doutores da lei, né? Então, são opiniões, é baseado em opiniões, é baseado até em comprovar, em alguns termos, em algum sentido, até em termos empíricos comprovados já, mas não nesse, mas isso não caracteriza a interpretação gramatical. Então, essa resposta aqui, da 8, é a letra D. Na interpretação gramatical, as palavras podem ser examinadas isoladamente? Não. Outro detalhe, prestem muita atenção que dentro de uma prova do direito, tá, gente? Dentro de uma prova do direito, é comum, numa prova, um enunciado lá em cima, uma resposta lá em cima, se relacionar com outra aqui embaixo, e aí vocês podem, mesmo que não saibam todo, o amplo, vocês sabem, sabendo alguma parte, você tem condição de responder uma prova, né? Então, essa é outra dica a respeito da prova do direito, que vocês deverão lidar com isso durante o curso de vocês. Na interpretação gramatical, as palavras podem ser examinadas isoladamente? Não. Você pega a palavra, lê, observa, analisa, e aí faz isso dentro de um contexto social, histórico, normativo e assim por diante. Então, é falsa essa alternativa. Porque na interpretação gramatical, as palavras podem ser vistas isoladamente, repetindo a mesma coisa, olha, aqui e aqui. Não, não podem ser vistas isoladamente. Então, são respostas falsas, né? As palavras não podem ser examinadas isoladamente, sob pena de romper com o contexto em que as mesmas se encontram. Devem ser vistas como partes integrantes do mesmo texto. 10. Acerca dos métodos interpretativos, consiste as seguintes assertivas, né, aqui. Método preocupado com o sentido das palavras. Aquele que está preocupado com o sentido das palavras. Vejam, gramatical. Gente, essa prova foi muito fácil, né? Devia ter feito uma prova mais puxadinha, né? Já tem gente brigando. Método preocupado com o sentido das palavras. Pois, qual método que é? Método gramatical. Pois, apenas um ponto de partida, nunca ou quase nunca o fim de um processo. 2, segunda assertiva, considera o ordenamento jurídico como um todo. A oposição entre dois textos não decorre apenas de sua oposição formal, mas exige uma referência a uma situação. É a lógico-gramatical. É a lógico-gramatical. Baseia-se na investigação dos antecedentes da norma jurídica, guarda relação com o projeto de lei. Sua justificativa é a exposição de motivos, discussões e emendas. É histórico. Então, o método interpretativo que se refere é a letra A, ok? E acontece muitas vezes isso, né, o Cristiano, a gente às vezes passa por cima, vai lendo rápido a questão, e o óbvio, né, acha que muitas vezes é o óbvio, e, enfim, é por isso que o correto mesmo é usar as técnicas de interpretação e de hermenêutica para fazer uma boa. Vocês vão ver que vocês vão errar muitas questões, gente, muitas questões nas provas de vocês, tendo a consciência que sabem aquilo e marca errado pela pressa, pelo vício de leitura, de linguagem. Isso acontece com todos nós, tá? Enfim, mas a gente, na prática que a gente vai resolvendo esse problema, né? Com respeito ao aspecto da coerência do ordenamento jurídico, a situação de normas incompatíveis entre si é chamado de antinomias. Anti é contra, não.
Nomos, regras, normas, leis. Então, o próprio nome da palavra já está falando, normas incompatíveis. Analogia é comparação. Espaço jurídico vazio ou lacunas ou incompletude não tem nada a ver, né? Então, antinomias. De acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, quer dizer, do Código Civil brasileiro, né? Na hierarquia, na interpretação e na integração da lei, a resposta correta é a alternativa letra E. Nos mecanismos de integração do sistema jurídico, a analogia figura em primeiro lugar, tá? Consubstanciando pelo fundamento pelo qual as situações semelhantes devem aplicar as regras no direito. Lembram aquilo que nós falamos de teoria pura do direito, lá no início da prova aqui, e que falamos com vocês? Então, se deve buscar pelos princípios de hierarquia e interpretação e integração da lei, tá ok? 14, isso aqui foi só para vocês brincarem mesmo, né? Vocês tinham 50% de chance de errar. Teve gente que errou as duas, né? A argumentação jurídica é um conjunto de métodos pelos quais o intérprete não busca identificar o conteúdo ou sentido objetivo da norma para aplicá-la ao caso concreto, mas sim para justificar a sua decisão? Sim, certo, tá? Analogia é um instrumento cuja finalidade é a complementação do ordenamento jurídico e, por esse motivo, somente é aplicada aos casos não regulamentados por lei, né? Ok? Então, esta é a prova. Esta é a prova de vocês, beleza? Está aí a prova. A maioria de vocês... Deixa eu não compartilhar a tela aqui para me ver a nota de vocês, né? Porque... Aqui, ó. A maioria de vocês... Deixa eu ver aqui uma pessoa aqui. Vou ver se ele está aqui. Não está. Teve um rapaz, eu não vou falar o nome dele, né? Ele tirou 25 e o outro tirou 30. Foram as duas notas ruins, né? Um desses rapazes, tem até que tomar cuidado. É um nome igual. E eles tiraram notas baixas, né? Deixa eu ver se o outro que tirou nota baixa está aqui também. Esse que tirou 30 não está aqui, né? Esse que tirou 30 no dia da confraternização aí, do primeiro período, eu até conversei com ele. Falei para ele, vai abrir a prova segunda-feira, fica esperto. O professor mandou conta de fazer leitura. Eu falei, mas você faz, porque se você não fizer... A Adriana, quer ver? Deixa eu ver, eu vi a Adriana aqui. Acho que ela acabou de sair. A Adriana estava no dia. A Yasmin, ó. A Yasmin estava no dia, não estava, Yasmin? Na prova. A Yasmin estava, que é representante da turma. Ela estava no dia que eu conheci o rapaz. E falei, olha, você tem que fazer a leitura. É assim que vai cair a prova, assim, assado. Não escutou, né? E aí tirou 3 na prova. Infelizmente. Espero que tenha feito o trabalho. Gente, ok? Certinho? Olha, deixa eu falar aqui com vocês. Eu não, no último dia de aula, eu nem cheguei a comentar com vocês, mas foi muito bom estar aqui com vocês, primeiro período, segundo período. Primeiro período eu já tinha conversado com alguns no primeiro dia de aula, Samuel, Maria Antônia, Ana Lívia, né, que estão aqui. Então, nos primeiros dias de aula, eu conversei com vários no primeiro período, e ainda não tive a oportunidade de conversar de forma presencial com o pessoal do segundo período, mas, de uma maneira geral, foi muito bom nós estarmos juntos, né, principalmente pela participação, foi uma boa participação de todos vocês. Toda regra tem uma exceção, tem algumas pessoas aí que eu já recebi a notificação da instituição de vários alunos que não entraram no sistema, né? E a gente sabe quem é,
não entraram, não baixaram o material, e teve como consequência, principalmente no primeiro AVA, saírem, tirarem nota ruim. Depois pega o ritmo da coisa e conseguiu ter uma boa nota agora na segunda VA. Mas o interessante era terem tido acesso o tempo todo, né? Mas, de uma maneira geral, parabéns para todos vocês. Vocês entenderam a proposta diante desse momento diferente da instituição e do momento educacional, diante deste problema que nós estamos vivendo ainda de pandemia, desse isolamento social, distanciamento social agora. Então, nós não podemos ter aglomerações. A esperança é que no início do ano agora, todos nós estejamos tendo aula presencial, e aí a gente poderá nos conhecer melhor, se Deus quiser, se for assim, a vontade de Deus. Acima de tudo, agradeço a todos vocês aí a participação, estarem aqui, porque todos nós estivemos com saúde, né? Isso é bom. Mais um semestre, o semestre passado e esse, com esse problema todo, e mesmo se alguém teve problema de Covid, está aqui vivo e Deus deu a oportunidade de superar isso daqui. Então, parabéns para todos, foi um prazer trabalhar com vocês durante este semestre todos, né? Aí tem a Ana Lívia, tem a Yasmin, tem a Ludmila, que são representantes da turma, transmitam aí, o agradecimento desse professor aí para a turma toda, para quem não estiver aqui ouvindo depois, ok? Assistam essa aula gravada da devolutiva da prova, e se tiver algum problema ali com todos vocês, de nota, se algum tiver, pode me falar no particular. Aqui agora a gente não vai resolver nada aqui, ok? Beleza, então, gente, vamos ficar por aqui. Espero todos vocês no semestre que vem. Que Deus abençoe a todos. Parabéns para, pelo menos na minha disciplina, todos vocês terem vencido essa etapa aqui. E vamos que vamos, não é mesmo? Tá joia? Eu hoje não vou fazer chamada para vocês. Tá todo mundo aqui de parabéns. Tá? A partir de amanhã já estou lançando as presenças de todo mundo, tá bom? E aí a gente vai olhando isso daí. Ninguém aqui está com problema a respeito disso daqui, não. Joia, então, gente? Beleza? Vamos ficar por aqui, então. Eu estou offline aqui, vou ficar em offline aqui, porque vou lançar as notas de vocês já já. Certinho, então? Beleza? Então tá joia, gente. Até mais para todo mundo. Boas férias para todos. Boas férias, boas. O que mais? Bom final de ano, né? Para todos vocês. Deus abençoe a todos, ok? Interrompendo aqui a gravação.